Oi, pessoas! Eu sou a Vivi e eu sou faceira, porque eu já fui bem triste. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre essa história, mas ligando com algo que vocês já devem ter visto por aí, já devem ter lido em algum lugar, que é a história do escolha o seu difícil. Então, ser casado é difícil, ser sozinho também é difícil, ser fitness é difícil, ser obeso também é difícil. Escolha o seu difícil. Eu vou falar para vocês os 3 difíceis que eu escolhi na minha vida. Vou explicar cada um deles e eu acho que vai ser bem bacana. Fica aí comigo nesse vídeo, você vai pensar a respeito dos seus difíceis e eu acho que a gente vai ter uma conversa bem legal. O meu primeiro difícil que eu escolhi na minha vida, que deu origem ao nome desse canal, Vivi Faceira, é que eu escolhi ser feliz, eu escolhi ser faceira. E como eu disse lá no início, é porque eu já fui bem triste. Se vocês puderem imaginar a sensação, se vocês puderem imaginar o filme de terror, que é um dia os bombeiros arrombarem uma porta de banheiro e o seu marido está deitado ali no chão, morto. Isso foi um fato que aniquilou a minha vida, aniquilou o meu emocional. E eu já conheci o fundo do poço, digamos assim. Então, eu sei que ser feliz, ser alegre, ser faceira é difícil, mas é esse difícil que eu escolhi. Então, todos os dias eu foco no que tem de bom na minha vida. Eu foco no que eu tenho para agradecer. Apesar de estarem acontecendo os problemas, apesar das dificuldades todos os dias surgirem, como na vida de vocês também, todos os dias a gente está lidando com coisas difíceis. Mas eu cheguei à conclusão que ser triste é o que eu não quero. Então, eu escolhi ser feliz. E essa está sendo a minha batalha. E está sendo uma batalha muito legal de fazer, muito gratificante. Continuando na história do escolha o seu difícil, o outro difícil que eu escolhi na minha vida tem a ver com as finanças. Então, inclusive, a primeira vez que eu vi essa história do escolha o seu difícil, dizia assim, ó, economizar, poupar dinheiro é difícil, mas viver sempre no vermelho também é difícil. Qual difícil você escolhe? Eu escolhi o difícil de poupar. Eu escolhi o difícil de ser muito mais consciente dos meus gastos, de parar de ser uma pessoa consumista. Eu escolhi que eu queria ter tranquilidade financeira. E para isso, você precisa fazer escolhas que às vezes não são nada fáceis. Então, eu sempre escolho gastar menos, economizar, pensar bem antes de fazer alguma compra, deixar a compulsão de lado e toda essa grana ser guardada, ser investida de forma inteligente, para que ela mesmo vá rendendo, dando seus próprios dividendos e eu ter tranquilidade, não só hoje, principalmente lá no meu futuro. Eu estou escolhendo hoje o difícil de poupar para lá adiante, quando, quem sabe, eu já não esteja mais trabalhando ou eu já não queira mais ser tão ativa profissionalmente, eu tenha a facilidade de ter tranquilidade financeira.
Esse foi o segundo difícil que eu escolhi na minha vida. O terceiro difícil que eu trouxe nesse vídeo para conversar com vocês é algo muito menos, pelo menos parece muito menos importante do que os outros dois, principalmente porque o primeiro que eu contei para vocês, ele é muito pesado, ele é o divisor de águas da minha vida, é o que realmente causou toda uma transformação em mim. Mas esse último que eu vou falar agora, ele parece ser engraçado, mas na verdade ele é extremamente importante também e ele é um baita difícil que eu escolhi, que é algo que determina muito toda a minha condição de saúde de hoje e futuramente também. Para mim, o meu difícil é não comer doce. Isso é extremamente difícil para mim. Eu sei que vai vir um monte de pessoas entendidas no assunto, quem sabe médicos, nutricionistas, enfim, haters, que vão dizer que eu tô falando um monte de abobrinha porque eu vou dizer para vocês que eu tenho dor de cabeça, que o meu intestino não funciona direito e tudo mais quando eu não como doce. Eu fico de mau humor, o meu dia fica ruim e etc. Eu sei que fisiologicamente falando, isso não faz sentido porque o doce é super prejudicial e teria que ser o contrário, né? O meu organismo ele teria que funcionar pior com o doce. Só que eu sempre acho que o nosso mental, ele comanda o nosso organismo. E o meu mental, ele fica tão satisfeito em eu comendo o meu chocolate, a minha Nutella, o meu café com bolo, que eu acredito fortemente que os benefícios disso são bem grandes no meu metabolismo, apesar de eu saber o quanto que o açúcar e a gordura, enfim, do doce são prejudiciais. E agora eu vou dizer para vocês o que eu faço para contrabalançar isso daí. Então, já que eu falei que o meu difícil é não comer doce, então eu compenso isso com várias coisas que vão servir de dicas, inclusive, que eu vou dividir agora com vocês. Primeira delas, eu faço muita atividade física. Eu corro, eu faço musculação, eu faço yoga, eu faço trilha, ou seja, com isso eu consigo sim contrabalançar uma boa parte dos malefícios causados por esses doces. Segunda coisa, eu faço jejum intermitente. Então, eu me programo para passar períodos longos sem me alimentar, que é para fazer todo aquele processo de autofagia. Enfim, eu não vou explicar aqui, também nem sou a pessoa gabaritada para explicar sobre jejum intermitente, mas se vocês tiverem interesse pelo assunto, vão atrás ou conversem com alguém. Mas é algo muito benéfico e é algo que eu faço para minimizar um pouquinho os efeitos maléficos do consumo de açúcar. Terceira coisa, tomo muita água, mas muita água mesmo. E também água com limão, que é algo que traz inúmeros benefícios também para o nosso organismo e dá uma boa contrabalançada também nessa bomba que eu tô enfiando para dentro do corpo quando eu como todos os doces que eu gosto de comer. Então assim, ó gente, essa história do escolha o seu difícil não é blá blá blá. Isso realmente é algo que nós precisamos fazer na nossa vida. Porque ficar só se lamuriando e reclamando e se penalizando e se fazendo de vítima e dando desculpa para as coisas não vai nos levar a lugar nenhum. Então você precisa escolher
o que faz sentido na sua vida, qual a batalha que você quer lutar. Eu falei aqui para vocês as minhas 3, as batalhas que eu escolhi lutar, as que eu tô realmente investindo minha energia, meu tempo, que é em ser feliz, em ter tranquilidade financeira e em poder comer o meu docinho. Então, para isso, eu preciso abrir mão de outras coisas, eu preciso fazer outros sacrifícios, eu preciso ter comportamentos que me levem ao êxito nessas minhas escolhas. E isso você também vai ter que fazer. Então é muito legal. Essa história do escolher o difícil da gente e ir atrás dele é muito bacana. Faz o maior sentido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que você já tenha se inscrito no meu canal. Curta, comenta, me conta aí qual é que é o seu difícil. Eu vou adorar saber. Um beijão enorme. A gente se vê no próximo vídeo.